Olá, pessoal! Estamos hoje iniciando mais um episódio do CBM TV. Hoje nós estamos com um assunto complexo, eu diria assim. E para responder assuntos complexos, nós precisamos de uma formação complexa. Então, o nosso convidado de hoje é o Dr. Rafael Ludovico Moreira, para o pai dele não ficar chateado. Ele é doutor em serviço social, né? Mestre em gerontologia, e ele é musicoterapeuta, lógico, obviamente. E aí, hoje a gente vai trazer um lançamento, Pod Boss. Hoje tem lançamento aqui, né? Coordenação do Rafael, acho que vem no final ali, se o Pod Boss deixar, a gente solta a nossa novidade. Então, seja muito bem-vindo, obrigada por ter aceitado o nosso convite, por ter vindo até aqui para a gente conversar um pouco. Por favor, apresente-se, fale um pouco o que você está fazendo hoje da vida, está atendendo, está dando aula. Legal, quero muito agradecer pela oportunidade, é uma alegria muito grande poder fazer parte da família CBM, né? É muito gostoso estar aqui podendo gravar esse conteúdo e pensar também, né, em possibilidades de novas configurações de cursos e de atualização e de complementos e de formação continuada, então é muito bacana. Bem, eu sou o Dr. Rafael, sou musicoterapeuta, psicanalista. Hoje a minha formação, eu sempre digo que ela está dividida num tripé, né? Um desses eixos, um desses pilares é a questão da formação acadêmica. Eu sou pesquisador vinculado à PUC, realizo alguns trabalhos junto à Unifesp, sou membro da Academia Brasileira de Neurologia. O segundo pilar é a atuação clínica, voltada à neurociência, neurologia do comportamento, que vai estudar os distúrbios do envelhecimento. E o terceiro pilar é essa área preventivo-social, trabalhando, lutando por políticas públicas, né, e para melhoria da saúde no nosso país como um todo. Viram aí como é complexa a formação, né, e a atuação. Já que a gente está falando aqui de música, neurociência, né, toda essa complexidade que nós temos desse conteúdo, fala para mim, a música é só entretenimento mesmo? Olha, eu acho que para responder essa pergunta, nós precisamos voltar aí, talvez uns 5.000 anos. Bom. Né? Então, assim, existem relatos muito antigos falando da utilização da música com fins diversos. Nós conseguimos encontrar relatos bíblicos que falam que Davi cura Saul com o toque de sua lira. Nós encontramos relatos do Egito Antigo de frequências específicas que eram utilizadas para induzir um aborto ou facilitar um parto. Os gregos falavam da doutrina do ethos, que se baseava na convicção de que a música afeta o caráter e os diferentes tipos de música o afetam de formas diferentes. Ou seja, por meio do sistema pitagórico, os gregos acreditavam que existiam tipos de músicas específicas para fazeres específicos. Música para nascimento, casamento, funeral, para guerra. E se você fizer um desses usos de música num ambiente que não é adequado para esse tipo de música, isso desestabilizaria a polis, a cidade como um todo. Platão acreditava que existiam duas disciplinas principais. Uma delas, a música, que deveria tratar das artes da alma, e a aeróbica, que deveria tratar das artes do corpo. E o equilíbrio era essencial para a formação de um bom cidadão para a polis. Né? Com o passar dos anos, a música, às vezes ela se torna pano de fundo para eventos sociais, às vezes ela toma frente em alguns eventos, mas ela nunca deixa de existir e coexistir como uma manifestação do fazer social. Claro. Né? Nós podemos destacar isso em música militar, em cânticos de trabalho, né? Canto de lavadeira. Nós podemos destacar, né, para não dizer que não falei das flores, como um hino de revolta no momento da ditadura. Claro. Então, até nas novelas também, né, filmes. Então, toda a trilha sonora, eu acho que se você assiste um filme sem trilha sonora, certamente a experiência vai ser totalmente diferente. Totalmente né? diferente.
Wagner ele cria um termo chamado leitmotiv, né? E hoje é amplamente utilizado no cinema, que vincula um personagem a um acontecimento musical. Então, suponhamos, né? Vamos pegar o filme Senhor dos Anéis, que eu acho que muita gente conhece. Tem a música do Condado, tem a música do Frodo, né? Tem a música dos elfos. E às vezes, mesmo que o personagem não esteja em cena, né? Se a música estiver acontecendo, entende-se que o personagem está em cena. Exatamente. Né? Então a música ela sempre tem esse papel de modular, né? De acompanhar momentos, né? De várias formas. E no esporte também ela é muito presente, né? Eu acho que nem sei se tem alguma atividade assim, social que não, de alguma forma, casamentos, aniversários, tudo a música está presente. É muito curioso pensar nisso, né? Principalmente quando a gente fala da importância mesmo da música relacionada ao fazer social, né? E relacionada a cada pessoa mesmo, né? Quando nós falamos de timbre, nós estamos falando da musicalidade única de cada um, claro. Né? O meu timbre de voz, o seu timbre de voz. E existem sociedades que o nome não é silábico, não é verbal. Então, existem algumas sociedades ali na região da Índia que o nome de uma pessoa é um cântico, é uma melodia. Né? E ela é chamada pelo cântico do nome dela. Né? Então, esse é o nome, não é Maria. Que legal, não sabia disso. Tá aí, muito algo que eu nunca tinha ouvido falar. Que legal. Muito interessante mesmo. E agora trazendo assim para o lado, né, a música numa questão social geral e a música dentro do nosso contexto clínico. E eu digo no contexto clínico mesmo no sentido de como a música atua e como que a gente analisa, né? Vamos supor, para tal tipo de situação, a música ela atua em tal região do cérebro, ela atua em tal contexto. Você pode dar um resumo para a gente, assim? Claro. Bom, a música ela é considerada uma linguagem, né? Semântica, né? Então ela é impregnada de simbolismo, de significante, de significado. Só que ela é decodificada pelo sistema nervoso em outras partes que não são as partes que decodificam a linguagem verbal, seja escrita ou seja oral, né? Certo. A única relação mais próxima que teria com esse tipo de linguagem verbal seria uma pessoa alfabetizada musicalmente que está escrevendo uma partitura ou que está lendo uma partitura. E a relação é muito próxima. Uhum. Mas quando a gente fala de música como linguagem para a maior parte das pessoas que não tem uma formação em música, nós estamos falando assim de sonoridades, né, como o Altschuler, como o Benenson vai falar, né, de sonoridades que criam representações, né? Claro. Quando nós falamos da decodificação de algum tipo de linguagem pelo sistema nervoso, existem áreas que são específicas. Dá para citar Broca e Wernicke, né? Compreensão e comunicação, né? A música, por ser um estímulo muito complexo, ela vai se relacionar com todas as partes do sistema nervoso para criar um todo de uma situação. Então, por exemplo, de modo muito resumido, isso nós vamos ver no decorrer das aulas, né? Quem faz a formação aqui pela CBM acaba tendo essas disciplinas e dá para se aprofundar ainda mais. Acaba fazendo uma imersão nesse universo, literalmente, né? Uma imersão, um mergulho muito gostoso. Mas assim, de forma muito resumida, o nosso cérebro ele é dividido em algumas partes e partes específicas desse cérebro vão regular a questão de raciocínio crítico, né, a decodificação de uma imagem, né, a decodificação do ambiente, né, a resposta. E uma parte específica do nosso cérebro vai regular e decodificar a parte da escuta, né? Nós estamos falando aí do lobo temporal. Certo. Só que o lobo temporal ele tem comunicação com todas as outras partes do sistema nervoso. Então, quando nós falamos assim de música como linguagem ou de música como estímulo complexo,
Nós estamos falando desse estímulo que é como se fosse uma colinha para a experiência, né? Então, hoje eu estou aqui com você, gravando esse episódio. Mas qual é a sonoridade, né? Qual é o cheiro dessa sala, né? Qual é a cor desse ambiente? E às vezes eu consigo me recordar da experiência através do recurso musical. Então, quando nós falamos de um paciente com processo demencial, né, com processo de adoecimento cerebral, que já tem uma perda de memória e que já tem uma perda substancial de linguagem, enfim, eu posso dizer, né, como foi o seu casamento? E ele, não lembro, mas aí eu canto uma canção e aí ele fala, nossa, essa Ave Maria, né, por exemplo, foi a música do meu casamento. E eu estava tão bonito naquele dia, e a minha esposa, e as flores, e a comida, e a pessoa saliva, lembrando da comida, né, consegue evocar o olfato, né, o cheiro daquele dia. Então a música, ela é sinestésica com C, porque vai evocar essa noção de movimento, de cinema, como você trouxe, e sinestésica com S, porque a partir de um estímulo sonoro musical nós conseguimos resgatar uma experiência que muitas vezes por meio de um aporte verbal não é possível. Perfeito, exatamente. É que a gente da área, então, a gente já fica assim, né? Não pode falar, não dá para falar muito, aliás, não dá para falar pouco sem explicar o muito, né? Exatamente. E dentro do hoje, assim, agora a gente trazendo assim a música no geral, eu queria que você falasse se você sentiu alguma diferença social entre o pré e o pós-pandemia? Olha, com relação à música na parte social mesmo. De novo, é difícil falar pouco de um assunto que é tão grande. Mas eu acho assim que, num sentido social, as pessoas elas acabaram se tornando um pouco mais isoladas, né? Até mesmo pelo novo esquema mundial, né? E o esquema geracional, né? Do home office. Se a gente for pensar nas últimas gerações, né? A questão do job rotation, que é muito forte, né? Todo o esquema social ocidental, que é bastante capitalista, então isso faz com que as pessoas se tornem ainda mais competitivas, né? E eu não sei o quanto que isso é bom ou não, não consigo avaliar, mas é importante ressaltar que é uma constante no cenário organizacional, não só brasileiro, latino, mas mundial. Em paralelo a isso, eu acho que esse isolamento, as pessoas elas acabam consumindo música de forma diferente, né? Então, hoje, por meio das plataformas, por meio de fone de ouvido, né? Os festivais eles estão voltando, né? Tivemos alguns agora, né? Tem o Koala, que acontece todo ano, né? Tivemos o festival que aconteceu agora em Itu, então as pessoas estão voltando a consumir música num sentido mais grupal, mas a forma como isso acontece ainda é muito particular. Sempre foi, né? Como nós falamos, uma música é sempre a manifestação de um todo, e esse todo parte do eu para o todo e do todo para o eu, nessa relação discursiva. Mas a forma de consumo de música, ela vai se alterando de acordo com os movimentos sociais. Sim. Né? Durante a pandemia, a gente percebeu muito que a música ela virou uma comunicação, de fato, até entre vizinhos, né? Então, muitos corais foram formados nas varandas, então, e a gente, de fato, achou que isso fosse aumentar ou, assim, pelo menos permanecer, quando, na verdade, é o que você trouxe, acabou que cada um se isolou, né? Então, entra naquela situação, nós fizemos juntos, mas a gente não precisa continuar fazendo junto. Nós fizemos juntos por um momento que pedia isso, meio que obrigava, não tinha outra opção. E aí é quando a gente vê o isolamento e vem também, as plataformas hoje estão muito mais fáceis de você obter, então não precisa mais reunir para fazer música,
e nem precisa mais reunir para ouvir música, né? Que antes o fazer música era a principal reunião, eu acho, a parte social da questão musical. Mas eu acho que nem para fazer hoje, porque tá tudo muito fácil e acaba que esse isolamento também traz, apesar de que a música une, mas é incrível como você falou. O movimento, ele também é muito interessante nesse contexto musical que a gente traz, né? Muito obrigada por esse bloco. Já já a gente volta com o próximo bloco e cheio de perguntas. Voltamos agora, e agora no intervalo a gente estava conversando sobre essa parte sinestésica da música, e aí eu lembrei, né, assim, como a maioria sabe, Rafael, não pode, o Pod Boy estava lembrando que toda vez que toca Sandy Júnior ou Chiquititas aqui, ele diz que eu me transformo e viro de novo uma adolescente aqui, uma criança. Então, assim, né, é aquela coisa que não é só a música, né, como eu te falei, assim, quando eu fiz enfim, maratonei Chiquititas, que está disponível no YouTube, agora já está no SBT Plus lá, mas quando eu maratonei e os primeiros capítulos, assim, era incrível, eu lembrava do sabor da bolacha que eu comia assistindo. Eu lembrava, assim, da sensação quando eu chegava e terminava o Disney Club, lembra? E assim, foi muito forte para mim, tudo isso, assim, foi revivendo com a letra, aliás, a música, as cores, tudo isso que você trouxe, né? E então, assim, para mim marcou muito e eu acabei indo para Bahia só para assistir a turnê de Sandy Júnior quando eles fizeram em 2019, porque assim, eu precisava viver isso. Imagina, eu morava em Santarém e Santarém assim, nunca teve um show de Sandy Júnior, o mais próximo era Belém, mas eu adolescente, criança, tinha que pegar um avião e ir até Belém, um show ou outro que teve lá. Então eu tinha que realizar, sabe? A minha criança precisava disso. E da tua, assim, da tua infância, tua adolescência, o que remete? Olha, eu lembrei de mais algumas coisas agora você falando. Então, assim, da infância, hoje eu tô com 34 anos e eu acho que muitas pessoas vão lembrar da vivência com Mamonas Assassinas. Também. Ontem eu tava ouvindo, inclusive. Né, muito bacana. Pequenininho, antes de ir pra escola, eu lembro muito de TV Colosso. TV Colosso. Desenhos tipo Tom e Jerry, Frajola e Piu Piu. E se a gente for pensar, né, em Tom e Jerry, sempre foi muito musical, impregnado de música clássica, de música erudita. Já na minha adolescência, eu recordo bastante dos clipes da MTV, né, que às vezes a gente ficava esperando um bocado. E às vezes não passava o que a gente queria. E às vezes não passava, né? E tinha a questão do horário do clipe, né? Exato. Que ia ser lançado. E música clássica. Então, eu já estava na época de conservatório. Eu comecei a cantar, fazer aula de música pela Unesp pequenininho, num projeto da comunidade. Comecei com 6 anos. Então, na minha adolescência inteira, dos 6 aos 22 anos, eu estava inserido em conservatório musical, fazendo minha formação, especialização em música. Então, isso marcou muito. Mas Rafael, eu acho que é isso. e assim, em Santarém não tem conservatório, até hoje não tem. O mais próximo é o Carlos Gomes, lá em Belém, né? Então lá nós tínhamos muito escola de música, mas querendo ou não, passava por esses dois ambientes, né? Para você que conviveu assim no conservatório, como você está trazendo assim, você acha que perde um pouco, não é perder no questão de não querer mais, mas você acha que acaba emergindo mais no universo clássico, erudito e fica um pouco, como eu diria, por fora das músicas mais populares? Olha, eu acho que isso depende de cada de cada conservatório e da formação que a pessoa opta por fazer. Então, aqui em São Paulo, eu fiz Fundação das Artes de São Caetano. A formação é em música erudita. Tá? E é uma formação que não é necessariamente livre, né? Então,
são módulos iniciais, então os primeiros 3, 4 anos seria a formação livre, entre aspas, e depois o profissionalizante. Só que os últimos anos do livre já aprofunda num nível de graduação em uma universidade. Tá. Então, assim, com 16, 17 anos eu estava escrevendo grade de orquestra. E aí, quando eu falo assim, que vai da escolha do aluno, que vai do perfil da instituição, tem tudo isso. Por exemplo, eu formei em canto lírico. A Escola Municipal de São Paulo, quando eu entrei na Fundação das Artes, eu tinha 11 para 12 anos. A Escola Municipal de São Paulo não recebe aluno para canto antes dos 18, pelo menos na época não recebia, por conta da muda vocal. Então, assim, se a gente for falar de formação em instrumentos específicos, como fagote ou harpa, são algumas escolas em São Paulo que tem. Então, depende muito. Se a pessoa, eu sonho em ter uma formação XY que não está relacionada à música. Eu acho que é muito mais gostoso você fazer um curso livre, numa escola dessas, às vezes de bairro, né? Ou fazer aula particular, que você vai focar no que você quer. Mas o estudo em conservatório, ele é bastante denso em muitos sentidos. E tem algumas possibilidades, sim, de você trabalhar e estudar música popular, mas é um popular eruditizado, né? Certo. Então, na Fundação das Artes eu podia fazer parte da Big Band, né? Mas para jazz, para blues, então mesmo assim é um pop dentro de um acadêmico eruditizado. Legal. Pode, Boss, temos perguntas? Vamos soltar agora algumas perguntas que vieram do público, tá? Público do Instagram. A gente costuma colocar todas, assim, sem puxar muito. A gente só seleciona, tipo, tem uma que é igual a outra. Aí a gente acaba puxando, assim, deixa só uma que vai fazer, mas geralmente fica tudo aí. Primeira pergunta. E por que aquela música boba de um comercial gruda na minha cabeça o dia todo e não sai? É um bug do cérebro? Interessante a gente começar falando sobre isso. Não é bem um bug do cérebro. É que o que acontece é que o nosso sistema nervoso, ele reconhece bem algumas estruturas, né? Então, nós começamos o primeiro bloco falando sobre a história da música, né? Para fundamentar a nossa fala. Todos os instrumentos musicais, eles são criados, né, para reproduzir sons da natureza e os sons do nosso corpo, né? Não à toa que uma partitura musical ela representa isso, né? Como você deve tocar, cantabile, amabile, dolce, né? Então, com base nisso, né, o nosso cérebro reconhece sons, reconhece estruturas que, de certa forma, nos fazem bem. Por exemplo, um tambor que vai reproduzir o som do nosso coração e isso vai entrar em sintonia, né, com o nosso coração e mudar todo o esquema do nosso corpo. Nesse sentido, tem algumas estruturas musicais, né, algumas melodias que o nosso corpo recebe muito bem. Porque são melodias de canções infantis, são melodias que as nossas mães, as nossas vós, as nossas bisavós sempre cantaram, né? Então, por exemplo, isso daqui. Parararara, pá, 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 né? Super gostoso. Acabei de criar alguma coisa aqui que me veio à cabeça, mas é super gostoso. Então, o que as músicas comerciais fazem, né? As grandes gravadoras fazem um estudo prévio, neurocientífico, né, do que o nosso corpo vai receber. Eles vão impregnar esse comercial com essas estruturas sonoro-musicais que o nosso corpo vai receber muito bem e é por isso que impregna na cabeça. E aí, se a gente pensar em jingle, né, nós estávamos falando de coisas que marcaram tempos, épocas, gerações, né? Tá na hora de dormir, não espere mamãe mandar. Um bom sono pra você e um alegre despertar. Cobertores Paraíba. Na hora de tomar café. É café seleto. Sim. Né? Então, assim,
falando desses jingles, eles ainda eram muito elaborados em vista do que nós temos hoje, até com relação à música de consumo popular, né? Do que as grandes gravadoras lançam. Mas é por esse motivo que essas músicas ficam chicletinho aí na nossa cabeça. E focado nas áreas do cérebro, assim, qual a área principal que essas músicas... Qual essa área que faz focar, sabe? Que faz dar esse chiclete, assim? Não existe uma área específica de associação, tá? Nós temos partes do sistema nervoso que vão decodificar toda a parte crítica, cognitiva, né? Nós temos partes do sistema nervoso que vão decodificar esse som e levar para essa cognição no sentido do eu gosto ou eu não gosto. Nós temos partes do sistema nervoso que são associativas no sentido de o som com a imagem, com o que eu sinto com relação a isso, certo, nesse ambiente, né? Então não existe uma área associativa. O que dá para dizer é que, mesmo não gostando desse estímulo sonoro musical, o meu corpo responde por meio do sistema nervoso autônomo, sistema nervoso parasimpático e sistema nervoso simpático. Perfeito. Mais uma pergunta, pode, boss? O que define nosso gosto musical? É o cérebro que aprende a gostar de um estilo ou já nascemos com alguma preferência? Olha, é uma pergunta também bastante extensa. Vou tentar não ser tão prolixo. Mas assim, nós somos frutos de um acontecimento social. Nós somos frutos de um meio social, né? Então existem autores como o Rolando Benenson que vai falar sobre isso, né? Da questão da configuração de sentidos e escutas, né, e sensações que vão compor uma pessoa. Então, por exemplo, o Benenson, ele tem um termo que inicialmente ele chamava de histórico sonoro musical e hoje ele chama de sendo integração sensorial, o sendo no gerúndio, né, como uma coisa que começa no tempo presente e se propaga para o tempo futuro. E o que ele quer dizer com esse sendo no gerúndio, né, com esse sendo integração sensorial? Que nós somos movimento e construção. Então, ele vai dizer, né, que nós temos um histórico sonoro, que ele é universal, né, que vai compor essas canções que as mães, as vós, as tias, as bisas, as tatas sempre cantaram e nós vamos reproduzir isso. Como a questão de você pegar um bebê e levar intuitivamente quando você pega no colo pro lado esquerdo, né? Nunca ninguém ensinou. É uma coisa que é universal. Por que você sabe? Não sei, só sei. Tem uma questão que é familiar, né? Então, normalmente, as nossas mães, os nossos pais cantam, conversam, tem o toque, né? Enquanto a gente ainda tá no útero, num sentido positivo e negativo, né? Sendo um bebê esperado ou não. E aí também a repercussão disso é boa e ruim, né? Na medida do estímulo. Então, quando nós nascemos, nós já temos essas preferências que são universais, nós já temos essas preferências que são familiares, nós temos preferências que são sociais. Então, a experiência sonoro-musical que eu tenho em São Paulo é diferente, provavelmente, da tua. Claro, total. Né? A musicalidade de São Paulo é muito diferente. Total. E a gente não precisa nem sair tanto de São Paulo, né? Eu saí de São Paulo, entrei aqui em São José, achei a cidade super desenvolvida, mas ai, que fofo, que bonitinho, sim, tem tantas praças. É o interior, mas é um interior já desenvolvido. Muito desenvolvido, mas não deixa de parecer interior. Exato. Em vista de uma grande metrópole, quando São Paulo, Rio de Janeiro, né? E aí, se você ainda compara grandes metrópoles, tipo São Paulo, BH, nossa, São Paulo ainda... né? Claro. Então, as sonoridades, elas mudam. Então, essas preferências musicais, elas são universais, elas são sociais no sentido de um âmbito familiar e do lugar que eu componho. E aí vem as preferências que vão sendo construídas e constituídas conforme a gente vai crescendo, né? Experiências boas e experiências ruins. Bati o carro e estava tocando uma música X.
E aí quando eu escuto aquilo de novo, não sei bem porquê, mas não me faz bem, né? Então nós vamos desenvolvendo esse histórico de vida que vai constituindo as nossas preferências musicais também. E vai muito também do individual pro grupo onde você está inserido, né? Tem uma música do Charlie Brown que toda vez que eu ouço, eu lembro de um casal de amigos meus da época da escola. Eu ouço e foca literalmente neles. Sei lá, eu ouço Backstreet Boys, já me foca em outro grupo de amigas da escola, que eram os grupinhos que tinham ali. Então, hoje, as preferências da maioria podem ser diferentes por conta também, às vezes, até do social que você vai mudando. Enfim, também a maturidade vai mudando. Hoje, eu vim de Santarém. Quando eu cheguei, o que eu mais sentia falta era de andar em bando, né? Porque para cá já é mais individualizado. E hoje eu já tenho dificuldade de ficar em bando quando eu volto para lá. Então eu já quero ficar quieta. Se for para sair com os amigos, é com dois, mas assim, rápido. Então, assim, continuo amando, são meus amigos, mas não precisa estar todo mundo junto. Ai, não abraça demora muito. Exato. Então, eu acho que a gente também vai se moldando, né? Essa questão social, que é o que o professor Rolando Bennington traz, né? Esse sendo e integração, que a gente vai se construindo e constituindo de acordo com o meio. Exato. Que é muito interessante. A psicanálise vai falar fortemente também sobre isso. E uma coisa que eu acho interessante destacar ainda sobre a questão da experiência e da preferência, você trouxe o relato, né, do seu grupo de amigos e que tal música lembra tal amiga. Talvez aquela música que você escutava com a sua amiga, você lembra dela, mas talvez ela possa não se lembrar de você. Então a experiência musical e a escuta musical, ela é muito singular, ela é muito heterogênea. E às vezes a música que ela gostava, nem ela mesma associa à época que ela gostava dessa música. Às vezes só dá uma sensação, um saudosismo. Exato, isso mesmo. E assim também como eu posso, como você falou, né? Tem, sei lá, acidentes de carro, tem algumas situações atípicas do dia a dia que eu posso ressignificar o que essa música naquele momento era muito importante e que agora me ressignificou, agora já não é mais tão interessante. Sim. Ou então, eu lembro de uma música que a pessoa gostava muito da música, eu gosto, e essa pessoa faleceu, né? E aí parte de uma lembrança saudosa para uma dor pela perda. Então, é por isso que é tão complexo tentar explicar toda a atuação da música, porque ela é de fato muito complexa, né? Dentro enfim, de toda a parte... E tratando fisiologicamente, anatomicamente falando, psicologicamente falando, socialmente, realmente muito amplo, exato. Próxima pergunta, pode? Boss, o nosso pode boss. Porque cantar junto com outras pessoas, num show, numa igreja, dá aquela sensação tão boa de união. É o que a gente até trouxe também da pandemia, né? Eu acho que existem duas questões aí que são interessantes da gente levantar. Uma é a questão social, né, de pertencimento, de fazer parte daquele grupo, né? Porque quando a gente vai num show de um cantor específico, ou quando a gente vai num culto, numa celebração religiosa, já tem um ideal comum de gosto de quem vai estar lá à frente, né? Sim, gosto da fala, gosto exato. do som, gosto da música. Então, nós somos criaturas absurdamente sociais e sociáveis, né? Existem autores da antropologia e da sociologia que vão falar isso, né? Nós somos um produto cultural, social, e nós precisamos, apesar de todo esse esquema de isolamento e às vezes eu acho que a palavra é isolamento mesmo, ou de autonomia, ou pseudo-autonomia, nós precisamos estar juntos de outras pessoas para nos sentirmos pertencentes ou participantes. Sim. Isso envolve coisas básicas, como, por exemplo, moda. Por que você usa esse brinco? Por que você usa essa bolsa?
né? Se a gente for falar de um acessório da Gucci, Dolce & Gabbana, né? Os labubus que viraram moda há pouco tempo, não é só aquele objeto, ele não é só bonito ou às vezes funcional, porque muitas vezes um produto ele não é funcional, mas ele cria uma noção de pertencimento e de status quo. Eu tenho Sim. isso porque eu posso custear isso, e isso me coloca num lugar diferente do lugar que outras pessoas estão. E para além disso, isso está relacionado a um significado também, né? Não só necessariamente gostar do produto. Né? Às vezes você tem aquilo, é a moda do momento, e depois isso muda, isso vira. É como música. Hoje você está escutando isso, num sentido global, porque é o que toca na rádio, amanhã isso muda. Quando, então, nós vamos assistir a um show, a uma celebração, né? Quando nós estamos juntos, então o primeiro ponto é essa noção de pertencimento, de fazer parte desse grupo, de se sentir importante e integrante nesse grupo. E a segunda questão é que existem, como eu já falei, sonoridades que vão modular o nosso corpo, nosso sistema nervoso, de modo que o nosso corpo vai responder àquele som. Então, se a gente for pensar em música, em louvor, né, em adoração, pode ser de cunho religioso ou não, qualquer tipo de adoração, né, pode ser num show, enfim. Aquela batida frequente vai afetar a respiração, vai afetar batimento cardíaco. Então, mesmo que por alguns poucos momentos, todos os corações e as respirações daquelas pessoas estarão sincronizadas. Exato. Então, por isso que dá essa noção de exaltação, de pertencimento, de posse em alguns sentidos. Que aí vem meu doutorado foi sobre isso, que aí é o sincronismo biológico musical, né? E esse eu acrescentaria o sincronismo biológico social musical. Biopsicossocial. Entra biopsicossocial, musical e espiritual. Espiritual, exato. Que aí é a mesma questão ali quando a gente está em esportes cíclicos, que a música vai influenciar muito na sua performance dentro daquele esporte, né? Então, todos os esportes cíclicos, se você souber usar a música, você consegue muito estar à frente dos seus concorrentes ali, que tem o exemplo do Michael Phelps, eu acho que é o principal exemplo hoje dentro do esporte, que ele de fato sabia usar a música a favor dele, ele tinha os BPMs exatos que ele ouvia antes de entrar na piscina. Então, a gente fez esse teste no doutorado e é surreal, assim, o quanto que o nível de lactato sobe, né, quando ele está ouvindo a música síncrona, mas também a música que faz parte do ISO dele. Que era até assustador, assim, porque a gente olhava e chegava assim, em níveis que pessoas de altíssima performance conseguem chegar só, sabe? E só a música deixava, assim... Então, essa parte do sincronismo biológico musical, que aí entra o biopsico, social, espiritual, eu acho que essa é a principal questão, né? Nós somos seres com frequência, com batimentos, com ritmo, e acaba que nós temos muito a ver com o que a música também tem, né? O É Preciso Cantar, aquele livro aí de cabeceira que nós usamos, né, do Mileco, Brandão e Filho, ele diz o seguinte... que quando o homem se percebe como um instrumento musical, né? Quando ele percebe que o som dele quando ele percebe que o corpo dele faz sons e que esses sons podem ser organizados nessa música. Então é interessante a gente pensar sobre isso. Darwin vai falar que a verbalização, a comunicação verbal, ela começou através do canto. Então o canto é de fato um instrumento mais antigo da humanidade. Então, com vias ao acasalamento. Então, as pessoas, né, os homens primitivos soltavam sons guturais com alguma expressividade e sentido. Isso era comunicado. Sim. Né? Quem precisava entender, entendia. Com o tempo, esses ruídos eles se refinaram até chegar na verbalização que nós temos hoje. Então, a música ela é o primeiro meio de comunicação entre as pessoas. Perfeito. Próxima.
Vamos para o nosso terceiro e último bloco aqui com o Rafael. E aí vem aquela pergunta assim, mas assim, por que a gente precisa saber onde que a música atua no cérebro? A música não faz só bem, Rafael? Então, pergunta cabeluda, né? Então, é mais um mito, né? Nós estamos falando, né, desde o início da questão histórica musical, né, de toda essa contextualização, né, da música, do quanto que ela pode modular até mesmo a vontade das pessoas, né, que pode trazer essa noção de pertencimento ou não, né? Falamos dos exemplos, né, de vinculação de uma experiência a um acontecimento sonoro. Então, não, música não faz só bem, né? Existem relatos históricos que vão falar de experiências musicais que vêm para causar desafeto, que vêm para causar dor, né? Tem a história que eu trouxe, né, da questão dos egípcios que utilizavam para induzir um aborto, facilitar um parto. Existem doenças que são específicas da música, então dá para falar de epilepsia musicogênica, né, que a pessoa ela convulsiona, né, de certa forma, falando no jargão popular, dá um bug no cérebro quando a pessoa ela tem acesso a algumas frequências ou estruturas musicais. Nós podemos falar de epilepsia musicogênica, nós podemos falar de amusia, que é uma disfunção neurológica relacionada à capacidade de decodificação de alguma estrutura musical pelo cérebro, né? Então existem doenças comprovadas que estão relacionadas à questão da música, né? Existem relatos também, né, da utilização de sons, de ruídos e de estruturas musicais para causarem dor. Infelizmente, os alemães, durante a Segunda Guerra Mundial, eles ficaram muito bons nisso. Né, nessa manipulação psicológica através de um som, através de uma campainha, né, através, né, por meio do medo, da coerção, né? E aí, trazendo agora mais para o nosso dia a dia, eu posso ter uma experiência musical com uma música que para você é incrível, mas para mim não foi legal, né? Então, eu já tive pacientes, assim, normalmente quando a gente trabalha com grupos, nós utilizamos músicas que a maior parte das pessoas deve gostar. Então, por exemplo, com idosos, normalmente é Roberto Carlos, Ângela Maria, algumas músicas eruditas específicas. E uma vez eu coloquei uma música dessa e uma senhora começou a chorar, e aí depois eu fui entender que ela tomou uma bufetada do pai numa situação específica enquanto tocava aquela música. Uma vez eu levei um instrumento, um reco-reco em formato de sapo, que eu acho muito bonitinho num grupo de pessoas idosas para apresentar o instrumento, para que eles pudessem conhecer, e um senhor ficou horrorizado, e depois ele me contou que quando ele era pequenininho ele comeu um sapo coloridinho e quase morreu. Né? Então ele tem uma relação péssima com tudo que é associado a sapo, né? E aí a gente pode falar de avião, de som de navio, né? Sonoridades e músicas que nos compõem, né? Quem trabalhou em metalúrgica, quem trabalhou em ferrovia, né? Quem trabalhou em aeroporto, em porto, vai tendo essas relações. Então existem acontecimentos musicais que não fazem bem, né? Existe também uma coisa, não só em musicoterapia, né? Na medicina como um todo, e em todas as terapêuticas, seja por meio da farmacoterapia, né? Manipulada pelo médico, enfim, por outros profissionais da saúde, que é a iatrogenia. A iatrogenia é a utilização de uma terapêutica de maneira inadequada, que ao invés de auxiliar, né, no tratamento do paciente, acaba por prejudicá-lo ainda mais. E existe iatrogenia em musicoterapia, seja pela manipulação, utilização de um som, de um ruído, de uma música de forma inadequada, ou seja, por meio de um instrumento musical que o paciente toca sem ter técnica, sem ter domínio, e isso pode lesionar. Né? Por exemplo, a gente falar quem estuda piano. Tem muitos pianistas que têm lesão de coluna, que sentem dores absurdas nas mãos.
porque estudaram muitas horas durante muitos anos e nunca ninguém corrigiu, às vezes, a postura de forma adequada. Isso cria uma lesão. É uma utilização iatrogênica. Tem de um um recurso outro musical. exemplo também, que é até uma questão fisiológica mesmo. Existem algumas frequências, principalmente para quem usa um setting mais vibroacústico, né? Pessoas que têm trombos, né? Sim. Então, causa vasodilatação e dependendo do local onde está o trombo, se caso ele desloca, pode causar um AVC, uma embolia pulmonar, um infarto. Então, são várias as questões, assim. Então, resumindo, a música não só faz bem. A música também pode fazer muito mal, inclusive. O destaque, né? Mulheres grávidas com sonoridades muito metálicas e muito agudas, né? Então, música nem sempre faz bem. Exatamente. E é por isso que a gente precisa sempre, né, que a música ela seja usada com muita responsabilidade, principalmente quando a gente está falando do setting musicoterapêutico, né? Mais alguma pergunta? Temos aí mais uma pergunta, que aí entra mais ou menos nessa questão, né? Qual o maior risco de um profissional, como por exemplo um psicólogo, que a música na terapia acaba cruzando a fronteira e entrando no campo da música como terapia? Legal. Eu acho que aqui cabe uma pequena organização desse pensamento. Deixa na pergunta. Quando nós falamos de música, nós temos música em ou na terapia e música como terapia. Isso. Música em terapia envolve musicoterapia, envolve processo terapêutico, né? Quando nós falamos de música como terapia, nós estamos falando da utilização de um recurso sonoro musical. A música é da humanidade, não é propriedade do músico ou do musicoterapeuta, como um recurso terapêutico. Então, lembre-se do como. Né? Música como terapia é música como recurso. Música em terapia envolve processo terapêutico. Sim. Então, eu acho que os riscos, nós já falamos, né, da questão iatrogênica, né, seja da utilização de um instrumento que pode causar uma lesão muscular, seja da utilização de uma sonoridade que pode fazer mal, ou seja da utilização de uma sonoridade, uma música ou uma canção que vai evocar um sentimento ruim. E aí eu acho que cabe destacar cada profissional na sua área de atuação. Exato. Né? Então, assim, o musicoterapeuta ele é formado em musicoterapia. Né? Nós sabemos fazer a leitura desse paciente por meio de recursos sonoros, musicais, né? Diferente do psicoterapeuta, de abordagem verbal. Exato. Então, eu acho que um ponto principal é formação. Né? Então, eu vou dar um exemplo meu. Eu sempre fui um profissional muito verbal. E na nossa formação em musicoterapia, nós não temos formação em abordagem de terapia verbal. Nós temos a formação para conhecer, mas nós não podemos trabalhar, utilizar com daí tá a psicologia que dá essa formação. Mas eu senti a falta disso, então fui fazer formação em psicanálise que me dá esse aporte para, quando necessário, fazer de uma intervenção verbal. Sim. Então, eu acho importante a gente entender o nosso limite disso. Né? Então, é comum fisioterapeuta, é comum pedagogo, é comum psicólogo utilizar essas músicas de maneira como um recurso terapêutico para auxiliar no processo, para melhorar, às vezes, a questão da compreensão de um esquema psicológico, ou para melhorar a atenção, a concentração, o foco. Só que o perigo é transformar isso numa leitura terapêutica. Exato. Né? Que aí precisa de uma formação específica. Então, quando a gente fala música como terapia, tô com dor de cabeça, vou ouvir uma música para relaxar. Quero que os meus alunos, sei lá, façam uma redação sobre a letra dessa música, então eu vou colocar, né, música como recurso terapêutico. Exato. Não música em terapia. Exato. Perfeito. Mais uma?
Para um pedagogo que quer sair do achismo, qual é o primeiro passo? Como ele pode começar a usar a música de forma intencional para, por exemplo, melhorar a atenção de uma criança e não apenas como recreação? Legal. Eu acho que aqui o principal ponto é formação. Para qualquer profissional que quer sair de qualquer achismo. Né? Eu adoro cozinhar e quero saber por que tem comida que vai sal e açúcar. Né? Então, Perfeito. o conhecimento científico, ele parte, né? A construção do conhecimento científico parte do observacional, depois do empírico e depois do científico, né? Então, eu vejo que tem um movimento no céu, né? Observacional. Aí eu percebo que sempre aquele movimento vai acontecer em tal hora e que algumas coisas acontecem na Terra junto daquele movimento. E eu consigo reproduzir mediante aquele movimento que está acontecendo na Terra, empírico. Agora, por que aquele movimento acontece e por que acontece aquilo na Terra? Científico, eu vou estudar e fazer pesquisa. Então, assim, nós observamos que a música vai ajudar em muitos processos. Em algum momento, nós percebemos que reproduzir alguns esquemas musicais vão auxiliar nesse processo. Agora, o porquê que isso acontece é pesquisa e formação. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Quando a gente fala de recreação, toda música, todo estímulo musical, ela tem esse caráter recreativo, tem esse caráter de sociabilização, mas o porquê? Às vezes uma brincadeira, um jogo musical que nós vamos utilizar como musicoterapeutas, como pedagogos, como psicopedagogos, como musicalizadores, é o mesmo recurso, é o mesmo jogo musical. Mas para o musicoterapeuta vai ter um objetivo, para o pedagogo outro, para o psicopedagogo outro, para o educador musical outro. Então a formação, somente mediante formação nós conseguimos manipular esse estímulo, e aí eu digo manipular mesmo no sentido científico, né, para poder utilizar isso de forma adequada e conseguir os resultados esperados que eu quero com aquele grupo. E no caso, vamos supor, o pedagogo, o educador físico, o fisioterapeuta, psicólogo, eles não querem ser musicoterapeutas, tá? Que tipo de formação que a gente pode trazer para eles? E aí você pode falar do curso, né? Que é o lançamento do CBM agora em 2026. O Rafael é o coordenador do curso e ele organizou esse curso justamente para as pessoas que querem ter esse conhecimento e não querem ser musicoterapeutas. Eles querem usar a música como um recurso e de forma responsável, né, para melhorar, a sua atuação, seja lá em que área for. E o nome do curso é Neurociências e Música. Então, se quiser falar um pouco mais sobre, por favor. Legal. Então, eu acho que o primeiro ponto eu convido a todos, né, para pelo menos conhecerem o nosso curso. Eu acho que existem momentos e momentos de vida, né? Então, para muitas pessoas pode ser que esse seja o momento, né? A grade ela foi desenhada de modo a contemplar vários profissionais, não só os musicoterapeutas, como é o perfil do Centro Biomédico da Música, mas também os musicoterapeutas, né? Então, o curso ele vai abranger, né? Vai acolher desde aquela pessoa que quer conhecer um pouco mais sobre neurociência até aquela pessoa que quer se aprofundar muito em neurociência. Então, a nossa grade ela foi desenhada de modo a trazer conhecimentos específicos, inclusive com profissionais da saúde, da medicina, da neurociência, focando muito nesse aspecto neurocientífico, né? Então, as primeiras disciplinas vão falar sobre neuroanatomia, neurofisiologia, sobre possibilidades de utilização de testes que são abertos, né? Então, por exemplo, nós podemos citar o DEMUCA, né? Que é para o educador musical, né? Então, escalas que não são necessariamente apenas da saúde ou apenas da musicoterapia. Então, essa é a primeira parte do nosso curso. Nós vamos trazer
conhecimentos e aprofundamentos num sentido filosófico, existencial, sobre questões da música relacionada à psique e à psicologia. E nós vamos trazer conhecimentos relacionados à música, à psicologia, à pedagogia e à psicopedagogia, dentro e fora de um esquema musicoterapêutico. E dentro e fora de um esquema pedagógico, e dentro e fora de um esquema psicopedagógico, porque a ideia realmente é criar um curso com uma formação como a formação de uma graduação, que nós vamos ter todo um aporte de aprofundamento para a gente conhecer, mesmo sabendo que alguns desses conhecimentos vão compor a nossa prática, mas não a nossa atuação direta. Né? Como a formação de musicoterapia vai ter aula de psicologia, vai ter aula de pedagogia, mas não é para formar psicólogo ou pedagogo. Exato. Mas é para ter aquele conhecimento como fundamentação para a nossa prática profissional. E a ideia é trazer saberes e conhecimentos que vão auxiliar vocês na fundamentação da prática profissional de cada um de vocês. Então sejam bem-vindos. Tem QR Code aí, Podboss? Então, em algum lugar da tela aqui, que eu não sei onde, está aparecendo o QR Code, você pode apontar a câmera do seu celular, vai ter acesso ao curso. E agora, no mês de novembro, a partir do dia 15, novembro é Black Friday, então a gente tem que entrar na moda, né? No modismo. E aí todos os cursos vão estar com desconto. Esse desconto é cumulativo com outros descontos que a gente tem, como ex-aluno, premiação. A gente premia os acadêmicos que ficam em primeiro, segundo e terceiro lugar de melhor desempenho acadêmico. Eles recebem, além do certificado, recebem também bolsas, então, de estudo. Então, é cumulativo com tudo isso daí. Então, para você que está interessado, só apontar a câmera do seu celular para o QR Code ou entrar em contato com a gente para enfim, ter... Eu, pelo menos, quando eu vi a grade, então eu olho assim, eu falei, nossa, eu poderia assistir todos os dias, não tinha problema. Então, Rafael, eu queria te agradecer mais uma vez por ter vindo, né? Que certamente é um episódio que todo mundo vai ficar muito ligado, porque é uma questão geral, né? O conhecimento e tudo das neurociências e da música e como ela atua. Então, eu queria te agradecer por estar também na nossa equipe, por ter topado, né? De trazer mais recursos mesmo para as pessoas e, em especial, por ter vindo até nós e conhecê-los pessoalmente, conhecer também a nossa estrutura. Muito obrigada, a casa é sua, sempre que quiser, por favor, esteja de volta. Muito obrigado, eu que agradeço pelo carinho, pela parceria já de anos, né? É verdade, já de anos. Muito obrigado. Tchau, pessoal, até a próxima, até mais.